Pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos. Eu espero que o nosso encontro seja muito proveitoso. O intuito é que vocês entendam um pouquinho mais do Empretec, que eu costumo falar que é um divisor de águas. Eu sou literalmente apaixonada por esse seminário, porque eu vejo, através de cada turma que é formada, a transformação, né, das pessoas, do antes e o depois. Nós teremos uma turma agora em março, no período de 13 a 18. Então, quem tiver interesse, depois eu vou deixar meu contato, né, para vocês tirarem maiores informações. Mas o intuito aqui desse encontro é que vocês entendam um pouquinho da importância desse seminário, do quão é importante realmente vocês se prepararem, como empreendedores, né, independente de quem tem empresa ou pretende abrir, mas é que realmente vocês tenham esse respaldo e que vocês tenham aí esse fortalecimento, digamos assim, com relação a conhecimento, né? Então, o Henrique é um dos facilitadores, inclusive, ele estará na turma de março, e é para que a gente tenha aí uma noite gostosa. Como ele falou inicialmente, ele vai tirar dúvidas, vai explanar aí sobre o Empretec, sobre o seminário, e depois a gente tira um tempinho aí para tirar dúvidas. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante e estamos aqui à disposição. Então, é isso. Obrigada por enquanto. Vamos lá. Bom, então vou Perfeito, obrigado a começar. vocês. Obrigado. Vou começar me apresentando e falando em nome da equipe, né, do grupo de facilitadores. Nós somos em aproximadamente 60 no estado de São Paulo. A cada seminário, a equipe tem 3 facilitadores, e a escolha disso é randômica, né? É por acaso ali que a equipe é composta, depende das datas que cada um pode atender o seminário Empretec. E os facilitadores são pessoas que já vivenciaram essa metodologia, tendo feito Empretec, e também somos empreendedores. Quer dizer, a gente tem outras empresas e sabemos do quanto que é gratificante e do quanto que é também exigente ter uma própria empresa. Eu estou falando aqui de Ribeirão Preto, eu trabalho com gestão de clínicas médicas, tenho 2 softwares, um que faz um planejamento financeiro, se chama Selfa, e o outro que é a plataforma Feltz para gestão de dados de clínicas médicas. Minha formação, eu sou psicólogo, mestre em psicologia e tenho doutorado no programa de medicina regenerativa e química medicinal. Enfim, cada um dos facilitadores tem áreas diferentes de atuação, isso também que é bem interessante, estilos de conhecimento, porque a hora que você tem uma turma ali de 20 pessoas, 25 pessoas, 30 pessoas, é importante ter essa composição pela identificação que um participante vai ter com um ou com outro, e além disso, à medida que o seminário Empretec ele tem previsto, né, são 6 dias, ele é bastante intenso, das 8 às 18, mais ou menos 18, tem as atividades programáticas, e uma série de outras atividades práticas que o participante ele já vai para ação durante a própria semana. Então, muitas vezes invade um tempo da noite, é uma semana que as pessoas costumam acordar bem mais cedo, usa o horário de almoço para uma série de atividades. A gente sabe que é cansativo, mas muito proveitoso para os participantes, para os facilitadores também, e aí vai revezando. Um trabalha um módulo, outro outro, outro outro. Isso acaba dando uma dinamicidade bem importante, né, para os participantes seguirem do começo até o fim. Consequentemente, isso também encarece um pouco para o Sebrae, porque não é um profissional só que vai ter que pagar, são 3 profissionais, né, Jurema? E além de custo de infraestrutura, coffee break e tal, por isso que tem um custo aqui do seminário Empretec. O que eu
gostaria de começar, depois dessa introdução, falando mais propriamente do Seminário Empretec, né, já que vocês sabem que os facilitadores têm esse perfil. Assim, às vezes, a gente olha para o mercado e vê pessoas que começam, parece que do nada, sem muito apoio, com pouco dinheiro, daqui a pouco cresce, 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 cresce. Falar, essa pessoa acertou, teve sorte, o que, que ela fez? Por outro lado, tem alguns empreendedores que parecem que seguiram a cartilha, né? Começa com dinheiro, pega lá as verbas rescisórias, vende um carro e tal, às vezes tem um dinheiro guardado e começa, e daqui a pouco a coisa continua igual, daqui a pouco vai diminuindo, até que aí a estatística aponta isso, mais da metade das empresas que são abertas, elas fecham até o terceiro ano. E aí eu fico sempre me perguntando o que faz com que metade feche e outra metade vai ter que passar também por um primeiro ano, sempre é muito difícil, até o terceiro é outra linha de corte, mas outra metade prospera. Enfim, o que faz com que essa metade, de mais ou menos, passe ali o degrau da prosperidade e outra metade desce e acabe fechando, se o ambiente é o mesmo para todos, se na mesma área, né? Eu falo, algumas empresas começam a vender lanches, poucas viram McDonald's, viram Burger King, outras acabam se estabelecendo e tendo prosperidade, passa a valer a pena para os donos, ao passo que outras é o mesmo segmento, mas a empresa acaba fechando e normalmente fechando com dívidas. E foi essa pergunta que a ONU se fez quando ela incentivou o desenvolvimento da metodologia do Seminário Empretec. Antes de ter essa metodologia que tem foco no empreendedor e não na empresa e não no meio ambiente, a ONU ela emprestava dinheiro para pessoas iniciarem seus negócios, uma parte prosperava, uma boa parte gastava o dinheiro, daqui a pouco acabou o dinheiro e não teve sucesso. Depois entrou com treinamentos mais técnicos, que isso o Sebrae oferece até hoje. É claro que ter dinheiro, ter treinamento técnico ajuda muito a prosperar, mas o que ela percebeu é que naquele momento ali de pós-guerra, vários países, alguns empreendedores começavam do zero, aqui a gente tem algumas referências, né? Como o Silvio Santos, como o Antônio Hermílio, mas se a gente for ver outras empresas que crescem e descem, não dá muito para dizer que é porque foram herdeiros, né? Estas pessoas que cresciam, a ONU começou a estudar para ver como era a dinâmica, a rotina, o dia a dia, o que essas pessoas faziam para conseguir vender, na quantidade que precisava vender, no preço que valia a pena, com menor custo, enfim. E desta observação destes empreendedores é que veio a metodologia do Seminário Empretec, cujo foco é o empreendedor. Por que é assim? Por que várias pessoas que fazem o Empretec usam as palavras que a Jurema usou? Em falar que foi um divisor de águas, que mudou a vida, né? Porque, se a gente for olhar na prática, vários empreendedores começam uma empresa, daqui a pouco podem mudar para outra, ou adicionar e ter duas, ter três, enfim, por isso que o foco não é na empresa, o foco é no empreendedor, que é a pessoa que está ali no topo, né, da tomada de decisão estratégica, e que define metas, que faz o planejamento, que busca informação, que faz análise de risco e corre risco. Todos estes nomes que eu estou dando para vocês são nomes das características empreendedoras que são trabalhadas lá no Seminário Empretec. E aí, a metodologia do seminário ela é uma metodologia vivencial, ela trabalha um elemento mais racional, mais cognitivo,
de apresentar qual é a característica, de trazer exemplos, de trazer uma situação de uso. Então, isso é um momento ali de ser trabalhado cada uma dessas características, enquanto a pessoa ela vai entendendo, ela sabe que tem um nome. Tem uma característica que chama busca de informações, tem outra que chama persuasão e rede de contatos. Cada uma dessas características tem 3 comportamentos. O aspecto chave é tal. Então, a partir desse entendimento, já facilita a vida do participante para ir para a prática. Ele vê um exemplo de um empreendedor que colocou em prática. Ele, então, o que eu preciso fazer semelhante? O que eu já fiz semelhante? Ou eu não fiz? Aí é um momento de autoavaliação. Dessa autoavaliação, aí sim vem a parte vivencial, né, da metodologia, que normalmente é um estímulo, um convite a pessoa a entrar em ação. Às vezes esse estímulo ele é bastante lúdico, onde aflora, onde emerge a base condicionada da pessoa, o jeitão dela fazer as coisas, e aí, depois disso, vem o processamento para que a pessoa extraia dali tanto a percepção de que ela fez algo que valeu muito a pena e ela valoriza, e ela vai e coloca em prática de novo, tanto quanto pode acontecer também de olhar nesse espelho e falar, nossa, o que eu estou fazendo é isso que está me fazendo patinar. É essa característica que está segurando aqui e eu não avanço. Né? Assim, são 10 características. E não é que o empreendedor ele tem que ser o super-homem excelente em todas as 10 características, mas ele precisa entender a consequência da combinação ali, do que traz resultado e do que não traz resultado. Às vezes o empreendedor quer muito fazejamento, quer muito mão na massa, quer muita persistência, muito comprometimento, pode ser que ele abra mão do planejamento, da análise de risco, e aí depois, lá na frente, depois que ele pulou na piscina, é que ele vai ver se tem profundidade, se estava cheio, se ele sabe nadar, e aí acaba pagando um preço caro, né? Então, o que é excelente no seminário Empretec, deste ciclo da metodologia, é que a pessoa sai do aspecto mais racional, de entendimento, entra ali numa autoavaliação, eu acho que eu sou bom, eu acho que eu faço isso, aquilo de uma maneira que não é boa, ela vai para a prática e depois tem o momento do processamento e da aplicação, né, numa atividade que acompanha vivencial. Óbvio, um seminário de empreendedores, ele precisa ter uma empresa como uma atividade que acompanhe o desenvolvimento de todo o seminário, ele não é algo que as pessoas assistem e depois voltam para casa para aplicar. A aplicação é na hora, ali, por isso que é um seminário muito dinâmico e que exige que o participante esteja no momento bom da vida dele, que ele possa se expor, que vá ter condição de olhar para coisas nele que não gosta e também vai ter condição de olhar para coisas no empreendedor e que ele vai valorizar, né? Tem esses 2 aspectos. E aí, o objetivo, né, que a gente fala do Empretec, é que ele é um seminário de mudança comportamental. Se a mudança comportamental é do empreendedor, ela é autodirigida, quer dizer, a metodologia ela dá condições para o empreendedor se conhecer melhor, saber qual é o seu perfil, entender onde ele tem o braço forte, onde ele tem o braço fraco. Essa mudança ela é autodirigida, orientada para resultados. Então, desde o primeiro dia, qual é a expectativa, qual é o resultado que você quer obter nessa semana, é isso que vai ser o fio condutor ali do trabalho realizado em toda semana. O que mais que eu ainda quero falar com vocês antes de abrir para as perguntas? Quero dizer para quem não é o Seminário Empretec e para quem é o Seminário Empretec. Em função dessa metodologia, que tem, que ela é vivencial, né? Então as dinâmicas elas são as mesmas de 25 anos no Seminário Empretec. Se a pessoa for passar de novo por ela já vem sabendo o fim da piada.
E algumas pessoas falam isso, precisava ter um Empretec 2. O Empretec 2 é a volta para a vida, para a sua empresa, e a aplicação. Se a pessoa voltar para a mesma rotina do seminário Empretec, não vai ter o mesmo efeito. Como é permitido fazer uma vez só, então aí é o momento de falar, vou me aproveitar disso ou não. Então, pessoas que têm pouca vivência empreendedora, pessoas que não tenham experiência na sua própria vida. Assim, empreender é resolver problemas, né? Não é ter empresa. A pessoa ela pode ter um perfil empreendedor, ela vai ter um perfil empreendedor como um intraempreendedor. Ela pode ser funcionário e ter um perfil empreendedor, né? Uma pessoa dinâmica, uma pessoa resolutiva, uma pessoa que já teve uma equipe que ela precisou coordenar. Aí essas pessoas já estão no momento de vida que elas vão para o Empretec e sobem, vão lá para cima. Se tiver num momento muito ainda inicial, né, de projeto, de negócio, pode ser que ela, sim, aproveite o seminário Empretec, mas não a quantia que ela poderia aproveitar se ela tiver no momento mais madura, né, da vida dela, para utilizar o seminário aí como uma catapulta para ser lançada em função, em busca dos seus objetivos com mais sucesso. Então, basicamente é isso. Para quem não é, para quem está muito no início, para quem acha que o Empretec é uma receita, que vai ter algo que os facilitadores vão dizer, faça isso que vai funcionar e vai resolver a vida para sempre, você não vai correr mais risco, você não vai ter mais problema. Vai ter. Eu fiz o seminário em 2008, sou facilitador do Empretec entrei no projeto em 2012 e antes do Empretec eu já tinha tido experiências de fechar empresa com meu pai, de fechar empresa com a minha mãe, de ganhar dinheiro com meu pai, ganhar dinheiro com a minha mãe, ganhar dinheiro em ações minhas. E depois disso também continuei tendo sucessos e fracassos. Então não é uma vacina que vai falar, você não vai ter problema nunca mais. Só que o patamar, né, nosso de tomada de decisão, de resultado, de satisfação, com a própria vida, com o que a gente faz, com o trabalho que é realizado, isso eu posso te dizer. E sim, eu tive uma mudança significativa ao ponto de querer vir para o lado de cá do balcão e ajudar outros empreendedores a ter essa mesma vivência aqui que a metodologia permite. Para quem que é o Empretec? O Empretec é para pessoas que entendem que empreender é um estilo de vida. Quer dizer, não é algo que eu vou testar, não é algo que é uma brincadeira, não é algo que, se der certo eu continuo, se não der eu pulo fora. É uma pessoa que já entendeu que empreender tem risco, mas quando a pessoa ela faz a coisa acontecer e tem resultado, é para ela. Aí a satisfação, o reconhecimento, o brilho nos olhos, né? Aí não tem preço para pagar isso. Quanto mais a pessoa já tiver de experiência prévia, mais ela vai poder se ver de novo no seminário Empretec. Só que ali ela vai se ver de uma maneira mais organizada, mais clara, dando nome para as características que ela tem e aí podendo melhorar todas as 10 características. E aí melhora em um aspecto, em outro, em outro, em outro. É como se fosse uma potência, né? Uma multiplicação, não é uma soma. Estas melhoras elas vão se multiplicando. E é isso que faz com que muitos empreendedores, depois, tem pesquisa que aponta isso, mais de 96% de aprovação do treinamento, mais de 70% indicando as melhoras em relação a metas, a planos, a busca de oportunidade, a eficiência. Né? O que eu posso dizer é por conta muito da metodologia deste trabalho que a Jurema faz de prospectar pessoas que têm
o perfil para estar na turma, então há uma troca muito grande entre os participantes, as experiências de cada um, as vivências, os erros, os acertos. Então, dá para crescer pelo que o participante faz por ele, mas tem o efeito do grupo também, que ajuda a pessoa a aprender com os colegas. E pode ser que aprenda pela dor, pode ser que aprenda pelo amor, aí cada um é que vai decidir. É uma semana muito, 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 muito intensa. A recomendação é que você feche os vidros aí de empresa, que você tenha condição de não precisar tomar decisões, de não ir lá fazer algo, que se organize para que os seus funcionários, para a sua rede de apoio, te ajude e eles passem a se responsabilizar por isso. Questões familiares também é importante você já se preparar para você ter um tempo de dedicação exclusiva para você. Depois, com o seu crescimento, você vai dar o retorno, vai fazer a diferença na sua empresa, para sua família, né? Isso seguramente, desde que você tenha essa condição de vir de verdade para essa vivência, para essa experiência de 6 dias ali no Seminário Empretec. Pessoal, acho que eu falei bastante já. Vou abrir aqui para as perguntas de vocês, para as dúvidas. E aí, à medida, ora eu, ora a Jurema, a gente ajuda a trabalhar com vocês o entendimento das dúvidas que tiverem. Pode ser? Fiquem à vontade, estamos aqui agora te ouvindo. Ô, Vitor, sim, o curso ele é presencial. Começa na segunda e vai até sábado. Agora, o de março começa no dia 13, se eu não me engano, 13, 14, 15, 16, 18. Normalmente, assim, o horário de início, que a gente não atrasa, é 8 da manhã. O horário de término pode ser que seja às 18, às 18h30, e tem as atividades extras que vocês vão executar individualmente e em grupo, que pode ser que aí faça com que você tenha que chegar um dia mais cedo, no outro dia vai embora mais tarde, né? É bem exigente, sim. Não como esse treinamento, Vitor, ele é vivencial, ainda não tem uma forma de fazer à distância. Qual que é o local? Este seminário agora de março, pode falar, Jurema. Vai ser na rua 24 de maio, 32, República, ali no coração de São Paulo, no centro, na frente do Teatro Municipal. Nós temos 3 linhas de metrô bem próximas, então é bem fácil o acesso. Ok, Vitor? Se eu não me engano, agora tem depois a Jurema pode mandar para vocês o link, um site do Empretec, que diz, no estado de São Paulo, acho que são 30 escritórios. Né? A Jurema ela é responsável pela montagem das turmas do escritório centro, ali de São Paulo. Qual que é, Jurema, as próximas turmas do Empretec do centro de São Paulo? De onde que você está Bom, falando, Vitor? Qual região? Vitor, você é próximo ao meu escritório. Então, fora agora de março, eu vou ter a de abril, que vai ser de 10 a 15 de abril. Aí eu vou ter a de junho e julho, tá? Mas eu vou deixar o meu telefone aqui, que é o WhatsApp, para todos vocês. Vocês podem me adicionar. E aí, quaisquer dúvidas, vocês podem, me contatar, ok? Assim, é bom estar no escritório que é próximo da sua casa para ter essa base de apoio, né? Não ter muita perda de tempo, de deslocamento, de trânsito. São Paulo, a gente sabe que é um pouco difícil nesse aspecto, mas aí em São Paulo tem o escritório lá na Zona Norte, no Tucuruvi, tem na Zona Sul, que é lá em Santo Amaro, tem ali do lado na Zona Oeste, na Rua Clélia, próximo do estádio do Palmeiras, e na Zona Leste também. Quer você, Jurema, fazer alguma contribuição, outras perguntas que...
Só um segundinho, vou. A minha bateria está acabando aqui, só vou ligar aqui, só um minuto. Tá. Vocês conhecem alguém que já tenha feito o Empretec? Como é que vocês chegaram até a Jurema? Qual que seria o motivo, o objetivo de fazer o seminário Empretec? Ah, muito bem. É, sim, Vitor. Quando você fala sempre fui CLT, o que que é sempre esse sempre? O que que você fez? Quais foram as funções? O que que você está buscando agora de oportunidade? Paulo, muito bom. Indicado por uma amiga que fez, gostou muito, indicou. E você percebeu alguma mudança nessa amiga, alguma diferença pós-Empretec? Até que o Vitor responda aqui. Sim, é comum ter pessoas que tiveram uma vida, né, como CLT, como executivos ou não executivos, mas que tiveram sempre aquele sonho, aquela ânsia em empreender e ter uma empresa própria. Muito provavelmente você vai aproveitar a experiência de, da sua vida, né, da sua formação, mas às vezes se vendo do outro lado do balcão, não com a função, nossa, já se aposentou. É isso aí, ó. Então, tem a área de TI, tem uma série de vivências que sim, você vai poder se aproveitar até para ver o que, que me parece, como que o seminário pode contribuir para você, Vitor. Como identificar oportunidades, por onde começar. Toda oportunidade tem um risco, então que tipo de informação que você precisa buscar em cada oportunidade para diminuir o risco. Outra, vou investir em algo, posso perder, estou correndo risco. Quanto que eu quero ganhar? Então, acho que estes seriam os caminhos que o Seminário Empretec poderiam contribuir com você, viu, Vitor? No Aqui, deixa eu ver o que que o Paulo escreveu. Sempre foi muito ativa e presente, a principal mudança foi delegar um pouco. Olha, se o empreendedor ele não se coloca nesse lugar de delegar, ele fica só com dois braços e não dá, assim, nem uma cabeça só dá, né? E no seminário Empretec vocês vão ter atividades de tomada de decisão em grupo. Então você vai ver como você age, como que você lida, o que é bom e o que é preciso melhorar na tomada de decisão e na execução ali de uma empresa que é feita em grupo. Claro, a hora que você planeja, isso facilita você delegar, e quem delega pode curtir um pouco mais a vida, pode ter férias, aí sai daquele esquema, né? Se a pessoa sai da empresa, a empresa quebra. Deixa eu ver aqui. Antônio, eu já falo aqui com você. Quando a pessoa ela consegue delegar, ela se prepara para delegar, aí ela passa a ter ganhos adicionais. É claro que ter uma equipe implica em ter custo, implica em ter risco. Só que o objetivo é que a empresa funcione sem que o empreendedor tenha que estar com o balcão, com a barriga atrás do balcão. Aquela história que o boi só engorda com o olho do dono. Se o dono não está presente, aí o boi não engorda. Então, como se preparar para que a empresa funcione sem que o dono esteja lá? Quem já tem empresa tem que ficar uma semana fora e já vive essa experiência, né, online ali na hora. Muitas vezes percebe o quanto que a empresa melhorou por conta dessa experiência, preparo, quanto que algumas pessoas assumiram mais responsabilidades. Agora, para fazer isso, precisa sim ter preparo. Eu tive lojas em Campinas, tenho aqui em Ribeirão Preto,
e a parte da tomada de decisão, a parte da produção de conteúdo, de atendimento a alguns clientes, dependendo na empresa, eu faço. Mas está todo dia ali. Não preciso mais. E isso foi um dos grandes ganhos que eu tive com a vivência no Empretec. O Antônio comentou aqui. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Paulo, em relação às minhas retiradas de dúvidas? Ó, obrigado. O Antônio fala assim: estou à procura de melhorar minha capacidade, comportamento perante investimentos. Participei de uma ação de formação no Sebrae e tive a informação sobre vários cursos. Selecionei o Empretec por mais de encontro à minha pretensão. Que tipo de investimento você quer fazer, Antônio? É um investimento numa empresa sua, em uma nova oportunidade, ou é algo como acionista, como sócio investidor? O que você investiria nessa empresa? Ok. Ó, Antônio, tem até uma modalidade do Empretec que é específica para o agro. Eu não sou facilitador, tenho investimento nessa área de agro também. Eu e o meu irmão, a gente tem uma área de 12 hectares de plantio de mogno e cedro. Agro tem uma exigência muito específica, viver no campo, planejar e tal, correr risco, depender da natureza, das condições climáticas. Nossa Senhora, meu Deus do céu, até arrepia. Mas, O Antônio vai estar na próxima turma, viu? muito bom. Ele já vai estar na próxima turma. Muito bom. Então, ó, aí pode ser, Antônio, que a vivência que você vai ter, a experiência ali desta turma do Empretec, te permita saber o que você tem que olhar. Porque a hora que você tem uma empresa e fala, bom, aqui deu certo, aqui deu errado, eu preciso me antecipar para não correr risco com isso, aquilo outro. Como que eu busco informação? Aí você vai ter a condição de aplicar de novo nesta outra oportunidade, porque investir significa correr riscos. Você não faz isso à toa, você faz isso para ganhar mais do que você investiu. Agora, o que você tem de segurança para fazer o que você vai estar fazendo? Acho que o seminário vai te ajudar um pouco nesse sentido. Mas assim, quando a gente comenta, eu não posso falar sobre seminário, esses dias eu estava conversando, discorrendo com alguém sobre o assunto, aí a pessoa falou, puxa, mas o que que é que acontece nesse seminário? É uma seita? O que que é? É tanto mistério? Eu disse, não é nada disso, não é um curso de autoajuda, deixo bem, isso Isso. bem claro, tá? É um curso de empreendedorismo, mas imagina, você assistir um filme e saber o final, né? Não tem graça. Então, esse mistério todo é para que o participante chegue lá e realmente ele vivencie de uma forma realmente seja como que eu posso falar? Ele seja despertado, né? Seja realmente motivado por tudo que está acontecendo. Eu tenho uma pessoa na turma que foi indicado por um amigo e ele falou: Poxa, Jurema, meu amigo falou super bem do curso, né? Mas ele não me falou nada. Ele só falou: Vai, faz que é bom. Mas assim, Uhum. poxa, como que eu vou fazer um negócio que eu. Ele só falou: Vai, faz que é maravilhoso, que é bom. Eu estou confiando que é meu amigo, agora eu estou acreditando no que você está me falando, Jurema, mas é difícil, né? Assim, então, vai, faz, que é bom, mas assim, tem toda a credibilidade das pessoas que fizeram, como o Henrique falou, o Sebrae tem 33 escritórios no estado, o curso não é do Sebrae, é da ONU, isso é importante de falar, nós temos essa chancelaria de aplicar aqui, né, no Brasil, ele também é ministrado em outros países, mas é importante frisar que realmente é um diferencial. Então, toda a metodologia
ela é super direcionada para que realmente você consiga se desenvolver com base nesses 10 comportamentos. Como eu deixei aqui meu telefone, depois eu posso mandar um Uhum. material para vocês através do WhatsApp que vai explicar, vai detalhar mais, tem alguns links com acesso aos materiais. Então, assim, o investimento realmente é bem bacana e realmente eu falo que é um investimento, tá? Nesses 6 dias. Ficou claro aí, Nízia, né? Nídia, Nídia. Ó, o que que a gente pode falar? O que é trabalhado no seminário Empretec? Isso pode. Sim, Como? Um pedaço do como. O que que vai ser trabalhado? São as 10 características do comportamento empreendedor. Por exemplo, cada um vai saber e vai se ver como ele está praticando busca de oportunidade, iniciativa, persistência, comprometimento, exigência de qualidade e eficiência, correr riscos calculados, estabelecimento de metas, busca de informação, planejamento e monitoramento sistemático, persuasão e rede de contatos, e independência e autoconfiança. Essas são as 10 características do comportamento empreendedor. Como eu falei, todas elas têm o ciclo de vivencial, né, que começa ali pela parte mais cognitiva, de entender qual é o comportamento, como que ele se aplica, vai ver exemplos de empreendedores colocarem em prática, autoavaliação e vai para a experimentação. Sobre a experimentação de cada uma destas características, é o que aí a gente pede, inclusive para o participante, não falar como que ele vai, o que ele vai fazer, porque se ele sabe do colega que foi valorizado, ou então que ele percebeu alguma coisa que doeu, a pessoa ela não vai se ver de uma forma isenta. Ela vem meio que brifada e é natural do ser humano, ela acaba agindo em função do que ela já sabe. E aí é melhor você se ver algo que é natural ali, né? E verdadeiro, do que você querer pintar uma situação que não é de verdade, aí não vai funcionar. Outra coisa, o seminário ele é mão na massa. Seminário de empreendedor, que é mão na massa, significa que tem muita prática. E empreender, aprender a empreender sem abrir uma empresa, não funciona. Não é slide que vão contar para vocês o que tem que fazer depois, tem que fazer na semana. E é nessa atividade que vocês podem ganhar dinheiro, sair no sábado com muito mais do que vocês pagaram para fazer esse seminário. O que a gente não pode falar? Quais são as regras? Né? Tem algumas regras para serem cumpridas, mas se vocês conhecem quem já fez o Empretec, muito provavelmente essa pessoa ela te abordou, ela te ofereceu algo que fazia parte da empresa dela, e aí é colocar todas essas 10 características do comportamento empreendedor que a Jurema listou aqui, é colocar em prática na semana nessa atividade que é mão na massa. A hora que você faz isso, aí ninguém te tira, é seu. Aí começa a entrar embaixo da pele, você vai refinar pós-seminário. No sábado, é um dia de muitos refinos, de muitos preparos, para você voltar para a sua empresa e dar continuidade na aplicação do que você vivenciou ao longo do seminário, inclusive ter uma atividade prevista para 21 dias após o seminário. Quer dizer, depois dessa semana que é bem intensa, que tem facilitador, que tem a metodologia, que tem o grupo te estimulando, você volta para o seu projeto, para a sua vida, para a sua empresa. E lá, aí é um momento que você vai conduzir isso sozinho. Você vai tomar decisão, vai ter que ter disciplina, vai botar em prática. E ao final desses 21 dias, ter um momento ali de fechamento do ciclo. Aí, depois disso, não é mais o Empretec, aí é o Sebrae que vai te ajudar no desenvolvimento do que você percebeu que, mesmo após tendo mudado de patamar, muitas vezes é preciso de uma consultoria, de uma busca de informação mais especializada, de um treinamento de marketing, de um treinamento
né, mais operacional, mais técnico. E aí tem vários, né, durante o seminário a Jurema volta lá para contar para a gente qual é o plano, como que a casa do empreendedor, que é o Sebrae, pode te ajudar na continuidade, e aí sim, quase todos subsidiados, com preço muito abaixo do valor de mercado. Eu fiz um treinamento em 2015, lá em Londres, que foi financiado pela FAPESP, foram 2 semanas, foi fantástico. Mas eu guardo com muito carinho aqui no meu coração e falo que não me marcou tanto quanto o Empretec marcou. Em termos de custo, o que o participante paga é aproximadamente 20, 30% do custo total que tem a turma. Então, embora, né, recentemente tenha aumentado o preço, tenha sido atualizado, ele é um treinamento que é bastante subsidiado e que, além do preço, né, eu convido vocês a olharem para os ganhos que terão, e aí vocês podem checar com quem já fez o seminário Empretec o quanto que vale a pena. E aí, Henrique, se você me permite, Sim. quando que eu indico o Empretec, principalmente para os meus clientes no Sebrae, né? Muitas vezes o empreendedor, ele tem, independente se ele tem 2 empresas, 3 empresas, ou ele quer abrir uma empresa, ou ele tem uma ideia de negócios. E muitas vezes o problema não está no produto ou no serviço. Ele tem um produto excepcional, ele tem um serviço Sim. fantástico, mas ele tem um problema comportamental. Então, a gente que acompanha nas consultorias, né, esse cliente, a gente vê que ele tem ali uma performance bacana que poderia ser muito melhor, mas alguma coisa ali não vai adiante. Então, eu Uhum. costumo falar e indicar principalmente o Empretec para aquele cliente que ele está ali quase fazendo gol e não faz. Qual é o problema? Não é, repito, não é um problema relacionado ao produto ou ao serviço, é ligado ao comportamento. E isso, quem pode ajudar é o Empretec. Porque, na verdade, isso não nos é ensinado na faculdade, num curso técnico. Uhum. Algumas instituições, né, estão se preocupando com essa parte do empreendedorismo, mas ainda são poucas. A gente não tem essa cultura no Brasil, né, dessa cultura empreendedora, digamos assim. E o Empretec, ele traz isso. Então, para que realmente você seja um bom empreendedor e que você decole, né, você precisa não só entender de formação de preço, de ter um bom demonstrativo de resultados, de fazer uma ótima análise de mercado, mas você precisa ter e trabalhar esses comportamentos empreendedores, que é o que eu acabei de listar. Aí sim você tem Uhum. condições, né, de ter um embasamento mais sólido aí, né, para sua empresa ou futura empresa. E também, como falado inicialmente, eu já atendi muitas pessoas que já deixaram claro para mim, Jurema, eu não quero abrir empresa. A pessoa Uhum. quer ser uma intraempreendedora, ela quer seguir na carreira pública ou ela quer ser CLT, ela quer ser uma pessoa melhor. Então, de novo, o Empretec não é só para quem quer ter uma empresa, é aquela pessoa que quer se melhorar como pessoa e ser um intraempreendedor, né? Então, fica aí a indicação e o meu contato para quem quiser tirar dúvidas, né? Eu já estou aí me colocando à disposição. Excelente. Ficou muda. Ó, Bati aqui sem querer. excelente, Jurema. Aproveitando as suas É, palavras, o que eu posso dizer com segurança, que as características que vocês já desenvolveram intuitivamente trouxeram vocês até aqui. O que vai fazer mudar de patamar são os ajustes, o autoconhecimento e a melhoria naquelas características que ainda não foi desenvolvido. Ó, ali o tamanho da turma. Olha só, você vai ter, além dos 3 facilitadores, de 23 a 30 outros empreendedores, dá para aprender muito mesmo com o aprendizado do grupo ali, com estes colegas
que são tão qualificados quanto vocês que estão aqui. E só complementando, né, o que eu acho muito legal é que imagine você estar numa sala só com administradores, ou só com engenheiros, ou só com cabeleireiros, ou só com costureiras, né? Eu acho que é bacana, porque você vai trocar ideias, mas chega um momento que vai ser meio enfadonho, né? Vai ser meio cansativo, porque as ideias vão ser muito parecidas. Então, olha o que é interessante você ter ideias diferentes no mesmo espaço. Você ter um arquiteto, você ter uma dona de confecção, você ter um engenheiro, você ter um mecânico, você ter uma pessoa que tem um dono de lanchonete. Olha só a troca. Eu acho que o que mais valida, né, como o Henrique falou inicialmente, o que traz de validação para a vida da gente é a bagagem que a gente tem, né? Não Uhum. adianta você ter vários cursos, ter mestrado, doutorado, mas você não tem ali a bagagem. E isso você traz no seu conhecimento no dia a dia. Então, isso que é muito importante. E essa turma, né? As turmas que são formadas, aliás, elas trazem isso, né? Elas proporcionam muito conhecimento, muita troca, muito networking. Então, eu vivencio isso, né, quase que mensalmente, porque eu vejo as pessoas fazerem contatos, as pessoas ficarem amigas, eu vejo pós-Empretec as pessoas fazerem negócios pós-Empretec. Então, como são formados grupos, é muito comum, de repente, aquele grupo de pessoas ficarem amigas e dali surgirem negócios, por exemplo. Então, isso é muito rico e é um local que geralmente você não vai encontrar por aí, né? Num curso técnico, numa faculdade, por exemplo. Então, o nível de network, que é o que é imprescindível nos dias de hoje, nunca esteve tão importante tanto quanto, né? Você tem essa condição de ter na turma, né? Isso eu acho que é legal, né, Henrique, de ressaltar também. Sim, muitas pessoas mesmo dizem, ó, são 6 dias que valeram para mais de 6 anos de amadurecimento, de crescimento. E aí vale para quem? Para quem faz acontecer, para quem tem vontade, para quem se dedica, para quem quer ir lá e ver o que vai acontecer e depois colocar em prática, aí não funciona. Mais alguma dúvida? Ó, muito bem, Nídia. Imagina, foi uma honra poder contribuir aqui com vocês. Eu tinha conversado com a Jurema que eu tenho um compromisso agora às 20 horas. Então, eu vou precisar deixar a reunião. Ela vai continuar sendo registrada porque a Jurema está como co-host. E aí, se tiver novas perguntas, novas dúvidas, a Jurema segue aqui com vocês. Tudo bem? Muito bem, ó. Pessoal, eu espero, obrigado, Paulo, obrigado, Nídia. Espero ter contribuído com esclarecimento, espero que vocês tenham curtido, né, esse tempo que a gente passou junto aqui. Isso eu falo muito lá no seminário também. São 6 dias que o sábado uma hora chega. Então, faça com boa vontade, faça com alegria, faça com amor, né? E aquilo que tem um amigo meu facilitador que fala: o que merece ser feito merece ser bem feito, e que cada um faça com satisfação para si próprio, pelo seu crescimento. Espero que vocês tenham se motivado, curtido a ideia. Antônio estará conosco nessa turma de março, e que participem do Empretec e depois ajude também a divulgar para outras pessoas. Tudo bem, Jurema? Então, ó, Obrigada, Henrique. Até breve.